Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 12 de abril. Começamos essa edição falando sobre o tiroteio em uma estação do metrô do bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos, que é um dos mais famosos de Nova York. Na manhã de hoje, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e a polícia não trata o episódio como ato de terrorismo. Centenas de policiais atenderam ao chamado em plena hora do rush. Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostram poças de sangue e pessoas deitadas no chão de um vagão. Quero começar garantindo ao público que não há explosivos conhecidos nos trens do metrô e este caso não está sendo investigado como ato de terrorismo neste momento. Queremos também informar que, ainda que tenha sido um incidente violento, não temos feridos com risco de morte como resultado deste caso. Veículos de imprensa reportaram que o homem com uma máscara de gás e um jaleco laranja pode ter lançado uma lata de fumaça na plataforma do metrô para distrair as pessoas na hora de maior movimento. Tiroteios em massa acontecem com relativa frequência nos Estados Unidos, onde as armas de fogo causam 40 mil mortes por ano. O incidente acontece um dia depois do presidente Joe Biden anunciar novas medidas para o controle de armas, especialmente em relação às armas fantasmas, difíceis de serem rastreadas, já que podem ser montadas em casa. E ainda nos Estados Unidos, um novo tipo de armamento tem chamado a atenção das autoridades com armas fantasmas. São equipamentos que podem ser montados em poucos minutos e são difíceis de rastrear. O decreto, que levou um ano para ser elaborado, diz respeito a um tipo de arma que as autoridades dizem aparecer cada vez mais em relatórios policiais no país. A Casa Branca afirmou que estas são armas de predileção de muitos criminosos violentos. Autoridades soaram um alarme. Nossas comunidades estão pagando o preço e estamos agindo hoje. O Departamento de Justiça está tornando ilegal para empresas fabricarem estas armas fantasmas sem um número de série. Ilegal. Com as novas medidas, as partes separadas que podem ser facilmente montadas para fazer uma arma de fogo funcional vão estar sujeitas aos mesmos regulamentos das armas já montadas. Os vendedores vão ser obrigados a fazer verificações dos antecedentes dos potenciais compradores e a manter os registros de toda a vida comercial, não por um período de 20 anos como é atualmente. Já na Cidade do México, o que tem chamado a atenção e até assustado os moradores é um cemitério de botijões de gás. São milhares espalhados em uma antiga refinaria cercada por bairros populares. Pessoas que moram perto da usina denunciam o forte odor gerado pelos botijões e temem que o gás liquefeito de petróleo ou GLP para uso doméstico possa causar doenças ou até uma explosão. Começa a partir das 6 da tarde, um cheiro muito forte, dá para sentir da avenida ou dos bairros vizinhos. Do lado da saúde, o que temos é vontade de vomitar e fortes dores de cabeça. É o que acontece com a maioria de nós aqui. Os cilindros permanecem expostos a altas temperaturas na refinaria, fora de operação desde 1991. Eles foram colocados lá pela empresa governamental Gas Bienestar, após a troca gratuita de cilindros velhos ou danificados por novos. Em janeiro passado, o governo da Cidade do México informou que a estatal Pemex estava em processo de remoção dos tanques. O risco de pensar que pode acontecer alguma coisa, eles dizem que nada acontece, que é o cheiro normal do gás, que o cheiro é para a gente distinguir e que não tem nenhum perigo. Mas todos nós aqui achamos que tem um certo perigo. Então, tomamos precauções para não acender nada quando cheira muito a gás, para que não haja explosões. Cientistas apontam que o gás GLP contribui para a formação do ozônio, um poderoso poluente para as pessoas e o meio ambiente. Ressaltam ainda que se os vizinhos da refinaria sentem o cheiro, é porque os botijões ainda possuem resíduos de todos os elementos. Os bombeiros da área recebem relatos diários de vazamentos de gás, mas na realidade são os botijões. Para os moradores, o cemitério de tanques é uma bomba relógio. Agora falando aqui do Brasil, o consumo de produtos ainda está abaixo do período pré-pandemia.
Por outro lado, a busca por serviços já retornou ao nível de 2019. As famílias brasileiras reduziram o consumo de produtos nos últimos meses. A alta da inflação, salários mais baixos, desemprego elevado e crédito mais caro são algumas das explicações para que a população tenha gasto menos dinheiro. Em janeiro deste ano, o setor do comércio de vestuário e calçados registrou uma queda de 12% em relação a fevereiro de 2020. Já a procura por eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e automóveis caiu em quase 10%. Dados que mostram o recuo do consumo das famílias brasileiras em comparação ao período pré-pandemia. Embora o período de baixa, o cenário nem sempre foi assim. Nos meses de maio e junho de 2020, o brasileiro consumiu altas quantidades de produtos de diversos setores do comércio, impulsionados por fatores como o pagamento do auxílio emergencial, isolamento social e o crescimento do trabalho remoto. Por outro lado, a classe dos serviços, como salões de beleza, escola de música e idiomas, mostra uma rápida recuperação devido à procura, principalmente pela classe dos mais ricos. Vale ressaltar que o setor foi fortemente impactado financeiramente e demorou mais para voltar à normalidade por conta das restrições ao funcionamento de estabelecimentos e demais medidas sanitárias necessárias para conter a disseminação do vírus. Segundo especialistas, o cenário a partir de agora é de otimismo, por conta da melhora no cenário da pandemia que permitirá a manutenção e a recuperação do poder aquisitivo dos brasileiros. A Páscoa deste ano promete ser a mais aquecida desde o início da pandemia. Serão gerados mais de 8 mil empregos temporários, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Amendoins e Balas. E mesmo com a alta da inflação, as indústrias produziram cerca de 9 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, um crescimento de 6% em comparação com o mesmo período de 2020. Falando em emprego, o mutirão que sempre acontece no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, terá uma versão nacional este ano. O repórter Almeida Júnior tem as informações. Segundo os organizadores, o evento vai acontecer em 20 cidades brasileiras e deve disponibilizar pelo menos 50 mil vagas para trabalhadores dos setores do comércio e do serviço. Os mutirões acontecem no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, quando os trabalhadores vão poder deixar seus currículos nos pontos de atendimento. Esse é o primeiro evento nacional organizado pela União Geral dos Trabalhadores. E olha só, a poucos dias do fim do período chuvoso, o nível dos principais reservatórios do país é o maior para a época em 10 anos. Uma mudança que representa um grande alívio, já que no ano passado não chegaram a ficar com a metade da água que tem agora. As regiões Sudeste e Centro-Oeste têm 65%, Norte e Nordeste com quase 100% e a região Sul, que sofria com a estiagem, passou de 50%. Esses dados fizeram o operador nacional do sistema prever um ano sem crise de energia. O governo federal liberou mais cerca de R$1,5 milhão de reais para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que foi atingida pelas fortes chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$1,5 milhão de reais para ações de defesa civil em Petrópolis. Foram publicadas 2 portarias no Diário Oficial da União, uma com liberação de R$1.185.000 e outra com R$319 mil. A cidade de Paraty também foi beneficiada com repasse de R$563 mil para a recuperação de vias públicas. Em Paraty, as chuvas provocaram um deslizamento de terra que levou à morte 7 pessoas de uma mesma família. Com mais esse valor, no total, Paraty recebeu quase R$2,5 milhões de repasses federais. Já a cidade de Petrópolis passou pela maior tragédia da história em fevereiro deste ano, com chuvas que deixaram 241 vítimas fatais e 3 desaparecidos. Os temporais provocaram mais de 7.500 deslizamentos de terra. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, ainda há 173 pessoas em abrigos municipais.
Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, com os novos recursos, o volume total de repasses federais a Petrópolis soma cerca de 8 milhões e 200 mil desde fevereiro. E antes de encerrar, uma informação que vai dar sossego para muita gente que sofre com aquelas ligações diárias e constantes feitas por robôs. A Agência Nacional de Telecomunicações decidiu determinar que as operadoras de telefonia bloqueiem essas ligações, chamadas de robocalls. A agência ainda analisa qual a melhor forma de estabelecer essa regra, se seria uma medida cautelar ou outro instrumento de regulação. O levantamento feito pelas operadoras de telecomunicações identificou que 20 números de telefone operados por robôs realizaram nada menos do que 61 milhões e 700 mil chamadas em um único mês. E agora sim, essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de tarde para você. Tchau.